Boa noite, irmãos. Paz seja com todos. Amém. Irmãos, gostaria que vocês abrissem a palavra do Senhor no livro de Isaías. Faremos uma leitura aqui do capítulo 59, do 1 ao 3, para a nossa meditação. Amém? Diz assim a palavra de Deus: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem o seu ouvido obstruído que não possa ouvir. Contudo, as vossas iniquidades têm feito separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados têm escondido a face dele de vós. Assim ele não ouvirá, porque vossas mãos estão manchadas com sangue e vossos dedos com iniquidade. Vossos lábios têm falado mentiras e a vossa língua tem murmurado perversidade. Amém? Pai, em nome de Jesus, te agradecemos, te louvamos por essa oportunidade. Te convidamos, Espírito Santo, para estar aqui conosco, nos dando clareza e entendimento, que a tua vontade seja feita em nome de Jesus. Pode sentar, meus irmãos. Contudo, as vossas iniquidades têm nos separado do vosso Deus. Irmãos, percebemos nos dias de hoje, muitas igrejas estão cheias, vemos cultos lotados. Porém, nós temos visto uma geração tão fria, tão fraca espiritualmente, pois não há mudança genuína de vida das pessoas. As pessoas não têm literalmente abrido mão e se arrependido dos seus pecados. Portanto, esta noite, eu gostaria de falar para vocês sobre a importância da santificação na vida do crente e sobre nós sermos crentes blindados. Amém? Então, por que nós precisamos nos santificar? Vocês já pararam para pensar, já refletiram sobre isso? A importância de nós nos santificarmos? Por que precisamos nos santificar? Primeiro, que nós possamos refletir o caráter de Deus. Através da santificação, irmãos, nós iremos refletir a imagem de Cristo em nós. Então, o mundo lá fora sempre está de olho em nós, sempre vê as nossas atitudes. Com isso, nós iremos dar um bom testemunho, nós vamos servir de testemunho para esse mundo através das nossas atitudes. Amém? Jesus disse lá em Mateus 5 que nós devemos ser sal e ser luz para esse mundo. Então, nós podemos nos santificar refletindo a imagem e o caráter de Deus. Mas eu pergunto, para mim e para todos nós temos refletido a imagem de Deus lá fora? Quando nós estamos fora da igreja, nosso ambiente de trabalho ou no meio da família, nós refletimos verdadeiramente a imagem de Deus com as nossas atitudes, com as nossas palavras, com a nossa conduta? Então, para que nós precisamos nos santificar, meus irmãos, é um mandamento. Precisamos nos santificar porque é um mandamento. Deus nos deixou isso como um mandamento. A palavra diz lá em 1 Pedro 1,16, Deus disse: sejam santos porque eu sou santo. Ou seja, essa é a vontade de Deus para a nossa vida, que nós nos santifiquemos, que a gente viva uma vida pura, santa, que a gente abandone a velha vida. Jesus disse que nós somos uma nova criatura. Então, isso é o mandamento que Deus deixou para a gente, a santificação. Amém? Precisamos nos santificar, irmão, por causa da nossa eternidade. Quem aqui quer ver a igreja subir? Certeza? Eu não quero, eu quero ir junto. Então, precisamos nos santificar por causa da nossa eternidade. Hebreus 12:14 diz: sem santidade, ninguém verá Deus. Por isso, nós precisamos, irmãos, nos santificar. Como que nós queremos passar a eternidade com Deus se aqui na terra hoje a gente vive uma vida que desagrada a Deus? Por isso nós precisamos estar nos santificando diariamente, abrindo mão, analisando a nossa vida, vendo aquilo que desagrada a Deus, para que a gente viva uma vida santa e pura. Mas como podemos nos santificar? De que forma ou maneira nós iremos poder nos santificar, meus irmãos? Através da leitura da palavra. O crente que não lê a palavra, que não pratica, ele está definhando. Através da leitura da palavra, nós vamos descobrir a vontade de Deus para a nossa vida. Então, nós devemos, cada dia, separar um tempo mais de leitura, né? Nós devemos praticar esse princípio espiritual. Né? Deus disse, através do profeta Oséias, que o povo sofre por quê? Porque falta conhecimento. E como que nós teremos conhecimento se não lemos a palavra? Como foi que Jesus venceu a tentação no deserto, combatendo Satanás? Está escrito, Jesus conhecia a palavra. Então, nós devemos ler. Eu não sei se cada um aqui separa um tempo do seu dia. Será que a gente está dedicando mais tempo? Eu sei que a vida é corrida, é agitada, todos têm compromisso, mas nós devemos separar um tempo do nosso dia, da nossa vida, através da leitura da palavra. Como podemos nos santificar?
através da oração, orando. A oração fortalece a nossa relação com Deus. A partir do momento que a gente passa a orar, a gente vai aprender a ouvir a voz do Senhor. O que Jesus disse? As minhas ovelhas conhecem a minha voz. Então nós devemos orar, meus irmãos, gastar tempo de oração, separar um tempo do nosso dia, seja qual for, independente da nossa rotina, devemos praticar a oração na nossa vida. Então assim nós também poderemos nos santificar mais. Como que nós podemos nos santificar? Jejuando. O jejum nós sabemos que é uma prática espiritual, é um princípio poderoso que vai nos capacitar a vencer a carne e nos fortalece espiritualmente. Então nós vemos aqui um princípio, podemos dizer, básico para o cristão, essa tríade espiritual, leitura da palavra, oração e jejum. Então se um crente hoje não consegue, talvez, praticar esse princípio aqui, a gente pode dizer que talvez ele já está ali na UTI, respirando por aparelho. Então nós devemos, colocar em prática esses princípios espirituais. Então, se eu sei por que eu preciso e como eu posso me santificar, qual o resultado da santificação na nossa vida, colocando em prática esses princípios aqui? Irmãos, o resultado da santificação nos trará um crescimento espiritual. A partir do momento que a gente se dedica mais para a leitura, para a oração, para o jejum, nós vamos crescer espiritualmente. A nossa fé, ela vai amadurecer, nós vamos criar mais conexão com Deus. Eu não digo que seja errado, mas chega uma hora a gente precisa parar de depender da fé de um, ficar só pedindo oração para o pastor, como diz por aí, aquele crente 6 horas, 6 horas por mim, horas por mim, enfim. Nós precisamos amadurecer a nossa fé, precisamos crescer espiritualmente. Então esse é o resultado da santificação na nossa vida, o crescimento espiritual. Amém? Outro fato, o resultado da santificação, que ele vai nos trazer um testemunho eficaz. A partir do momento que nós estivermos vivendo em santificação, outras pessoas vão ser atraídas pelo nosso testemunho. Elas vão ver o que Deus tem feito na nossa vida, elas vão perceber, e através disso, o que vai acontecer? Vai abrir uma oportunidade para nós pregarmos o Evangelho, para a gente testificar e testemunhar daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Esse vai ser o resultado da santificação. Outro fato é que nós viveremos relações saudáveis. Os nossos relacionamentos eles vão melhorar. Por quê? A partir do momento que a gente reflete a imagem de Deus, a imagem de Cristo, Deus, o Espírito Santo habita em nós, a gente vai começar a aprender a cultivar o amor, cultivar o perdão, a compaixão, a gente vai deixar de ser aquela pessoa irritada, rixosa. Então os nossos relacionamentos, eles ficarão mais leves, mais saudáveis na família, no ambiente de trabalho, nós nos transformaremos em agente de transformação. Esse vai ser o resultado da santificação nas nossas vidas. Então, depois que eu aprendo por que eu preciso, como que eu posso, e eu vejo que esse é o resultado que vai acontecer na minha vida, com certeza, irmãos, nós vamos amadurecer a fé, viveremos de uma forma totalmente diferente, poderemos passar mais tempo com o Senhor e viver uma nova experiência com Deus. Amém? Então, para concluir aqui essa mensagem, irmão, eu só quero reforçar a importância e a necessidade de nós, como crentes, de buscarmos mais a Deus, que nós possamos viver uma vida de mais santidade e comunhão com o Senhor, porque a partir do momento que nós colocarmos em prática tudo que vai ser falado aqui essa noite, todos esses ensinamentos, para que isso realmente nos leve a uma vida de santidade, com certeza, quando vier os dias maus, seja momento de tentação, eu creio que nós vamos nos tornar crentes blindados. Amém? Então, eu termino aqui, eu quero deixar essa mensagem, fazer um desafio. Para mim, eu me coloco em primeiro lugar, como a igreja, para que a gente realmente possa fazer uma análise da nossa vida. A gente fazer uma análise como um todo, de coisas que talvez são improdutivas, que a gente passa tanto tempo com tanta besteira, a gente analisar o nosso contexto de vida, para a gente eliminar tudo que é aquilo que é improdutivo, para que a gente possa, de alguma forma, cultivar mais tempo com o Senhor, e a gente fortalecer a nossa vida espiritual. Amém? Em nome de Jesus eu entrego essa palavra, agradeço pela oportunidade. Glória a Deus, amém.